Veja aqui o Raul Castro, ex-presidente de Cuba, irmão e sucessor de Fidel Castro, e que agora é apenas o líder da Revolução Cubana, já que passou o governo ao Miguel Dias-Canel. Raul Castro, nos seus 92 anos, e ali exibindo o seu uniforme de general de exército e as 4 estrelas ali no ombro, ele foi participar das homenagens aos 10 anos da morte de Chávez. Além de Raul Castro, estiveram presentes, entre outros líderes e presidentes atuais, Evo Morales, lá da Bolívia, deposto em 2019 por um golpe de Estado, mas que depois voltou ao país, conduzido por uma revolução democrática, na qual foi eleito o presidente Lúcio Álvares. Também estavam Rafael Correa, ex-presidente do Equador e atualmente proibido de ingressar no país, apesar de ter ganho as últimas eleições municipais. E também Manuel Zelaya. Manuel Zelaya é presidente deposto, aliás, o primeiro presidente deposto depois da onda Chávez, que ocorreu no início de 2000. E disse que voltou ao poder recentemente através da eleição de sua esposa Xiomara Castro, que também esteve presente lá naquela homenagem. A grande imprensa continua projetando a Venezuela como um exemplo do mal. Aqui tem o Maduro numa posição reverencial a uma foto de seu comandante Hugo Chávez. E aqui diz que 10 anos após a morte de Hugo Chávez, Maduro persiste na liderança da Venezuela, mas decolado da figura do mentor. Lá pelas tantas, diz que a Venezuela está mergulhada em uma crise política, econômica e social, com 7,1 milhões de cidadãos refugiados pela América Latina e o Caribe. O país completa a primeira década pós-Chávez, marcado por conflitos, sanções internacionais e um governo paralelo opositor falido. Aqui está uma informação que não é bem exata. O Maduro conseguiu derrotar o tal do presidente paralelo, ou presidente interino, o chamado deputado Juan Guaidó, que não era mais deputado, mas que continuava exercendo o cargo de presidente da Assembleia Nacional, ou seja, o parlamento, apesar de este mesmo parlamento ter sido renovado há muito tempo. Já Maduro, segundo essa reportagem do Correio Brasiliense, baseado em telegramas das agências internacionais, diz que ao comentar os 10 anos da morte, vítima de um câncer, Maduro classificou o período como uma década de batalha, lealdade e vitória. Disse ele, o imperialismo nos subestimou, a oligarquia interna nos subestimou. Subestimaram o povo, subestimaram a liderança da revolução, me subestimaram como ser humano, como líder, como chefe político. E 10 anos depois podemos dizer que aqui estamos inteiros, de pé e vitoriosos e prontos para seguir a batalha no que resta do século XXI. Na verdade, a Venezuela passou por anos terríveis, de depressão. Houve uma queda no produto interno bruto de 60% lá pelos anos já 2015 até 2018, 2019. Teve o bloqueio dos Estados Unidos, que fechou praticamente todas as contas do país no exterior.
e que proibia a Venezuela de fazer qualquer tipo de transação, inclusive em matéria de petróleo. O grande exportador de petróleo se viu de repente ali impossibilitado de durante um ano exportar uma gota sequer de petróleo, segundo o próprio Maduro. Mas aí passados alguns anos, né, e hoje, por exemplo, neste ano agora de 2022, foi agora liberado, né, o anúncio de que a Venezuela cresceu 16%, comparado, né, com aquele decréscimo, aquela queda de 60%. Houve ainda também a inflação, a hiperinflação, que chegou a 60 milhões por cento, hoje está em 300 e poucos por cento. Ainda teve, né, a renovação da moeda, que é hoje o Bolívar digital, e que se vale mais da digitalização do que aquelas cédulas. Para fazer as transações, está ali convivendo mais ou menos bem com o dólar. Claro que tudo isso foi realizado com muito trabalho, muita luta e, sobretudo, muito atropelo por causa do que o Maduro chama de agressão, não só dos Estados Unidos, como principalmente da Europa, que impediam, né, o país, inclusive congelando, se não sequestrando seus ativos, como 32 toneladas de ouro lá na Inglaterra, o que equivale a cerca de 2 bilhões de dólares. O presidente ainda está recuperando escolas. Mais de 1.000 ambulatórios foram recuperados. Quase 2.000 escolas no país inteiro. Aquelas mesmas escolas de tempo integral. O tempo integral que davam não só merenda, mas como também refeição para as crianças. E o atendimento médico, que chegou a ser um dos melhores do mundo. Aquilo também foi propiciado com a ajuda de Cuba. 21.000 médicos e 21.000 professores foram para a Venezuela fazer um tipo de trabalho que não era realizado praticamente desde tempos imemoriais, porque a população praticamente não conhecia médico, só conheciam médico as elites do país. E os médicos, que eram poucos lá, se recusavam a ir para a periferia. O Evo Morales, na sua intervenção, e que está aqui ao lado do neto do Mandela, cujo nome eu não estou lembrado exatamente, e ele fala que o Evo, justamente na amizade do Hugo Chávez com Fidel Castro, que produziu todo aquele programa de revolução social na Venezuela. Hermano Hugo Chávez Frías. Tengo algunos recuerdos de dirigente sindical, después de presidente do Estado Plurinacional. Então ele tem algumas recordações, tanto de como líder sindical que ele era, quanto do presidente plurinacional da Bolívia. Como Fidel y Hugo planificaban la liberación de pueblos de América Latina. De como o Hugo Chávez e o Fidel Castro planejaram a liberação dos povos da América Latina. Como debatían programas sociales. Aqui, gente, tem atrás do Evo Morales o ex-governador do Paraná, o brasileiro, aqui o senador, ex-senador também, Roberto Requião. Lá estavam também como representante do Brasil nesse encontro, que é de intelectuais, de cientistas políticos, movimentos sociais, estudantes, etc., que estavam ali reunidos no Teatro Teresa Carreño, no centro de Caracas, para fazer um exame do que, em seminário, né, do que pode representar o que eles chamam de vigência do projeto bolivariano de Hugo Chávez. O programa Missão Milagro.
Então ele faz uma referência especial à missão Milagre. O que era essa missão Milagre? Era levar justamente pessoas pobres de todos os países, principalmente da América Latina, mas também da África, para serem consultados e às vezes há até pessoas com deficientes de visão, muitas vezes até com cegueira completa, e lá eram curados na Venezuela e em Cuba. Fidel le decía a Chávez, hermano, traen aviones a la gente que tiene problema de vista de toda a América Latina, aquí vamos a operar gratuita. Então esse pessoal era levado por aviões, inclusive, lá para a Venezuela, para serem, inclusive, operados. Un momento dijo Fidel a Chávez, vamos a gratuitamente operar con Misión Milagro 100.000 latino-americanos. Então ele disse que inicialmente era para operar gratuitamente a pelo menos 100 mil latino-americanos. Mas na verdade, só da Bolívia, como vai dizer aqui o Evo, foram 700 mil pessoas que foram operadas e tratadas. Organizamos a Misión Milagro y solo en mi país se ha operado, gracias a Fidel, gracias a Chávez, 700.000 gratuitamente en Bolivia. Esa es solidaridad. Já que o ex-presidente, deposto inclusive em 2009, da presidência de Honduras, o Mel Zelaya, denunciou inclusive o trabalho das ONGs na preparação daqueles golpes de Estado, inclusive do seu próprio lá em Honduras. Aquellos que celebraron el fallecimiento de Hugo Chávez, aquellos que creyeron que por esa causa el pueblo de Venezuela sería presa fácil del imperialismo, aquellos que usan las ONG y las financian desde Europa y los Estados Unidos para desestabilizar los procesos revolucionarios de nuestros pueblos, para aquellos que han intentado asesinar los líderes de la revolución bolivariana, para aquellos que emprendieron juicios políticos, lawfare contra dirigentes y líderes de Latinoamérica, para aquellos que dieron y ejecutaron perversamente golpes de Estado en Honduras, en Brasil, em Paraguai. É que ele fala dos golpes de Estado que houve ao longo desse período, nos últimos 10 anos, que houve não só em Honduras, mas na Bolívia, no Brasil, inclusive. Ecuador. Para aquellos que todavía ejecutan crueles, para aqueles que ainda executam cruéis, infames genocídio, bloqueio e genocidas, bloqueios a la República Bolivariana de Venezuela, a República Bolivariana da Venezuela, a Nicarágua y a la hermana República de Cuba. Para todos esos, além de Cuba, aves de mal agüero, fatídicos miembros de la comunidad internacional, ele diz que aves de mau agouro, les decimos, se equivocaron rotundamente. E aí nós dizemos a eles que eles se equivocaram redondamente. Porque aquí, después de 10 años de la siembra del comandante, aquí estamos. Porque ali, depois de 10 anos, ali na Venezuela, aquí estamos otra vez de nuevo en Venezuela, con el presidente obrero Nicolás Maduro, con Correa, com o presidente operário Nicolás Maduro, con Evo, com Evo, con Rafael Correa, Lula da
Silva, que volvió de la cárcel. Com Lula da Silva, que voltou da cárcel, né, da prisão. Con Cristina. Com Cristina, com Raul, Con Daniel. com Daniel, Con los presidentes y primeros o Daniel de Ortega. los ministros de la...